Minha sogra finge estar doente várias vezes para enganar o filho e a esposa se mudarem, mas seu plano fracassa. Ela ameaça processar o próprio filho depois de se machucar de verdade. Eu, 24 anos, me casei com meu namorado, Mark, de 25 anos, há 2 semanas. Conheço a família dele e a maioria deles gosta de mim, inclusive minha sogra Julie, de 47 anos, pelo menos até contarmos a ela que não íamos morar com eles depois do casamento. Não sei porque foi um choque para ela que não queríamos nos mudar para a casa dos meus sogros após o casamento, já que sempre moramos separados. Mark e eu conseguimos um apartamento logo depois da faculdade e assim vivemos há 5 anos. Os pais dele têm uma empresa de transporte e são bem-sucedidos, então tem uma casa de 2 andares própria com quartos suficientes para eles, os filhos e até os netos. A casa foi projetada pelo avô do meu marido e depois o pai dele adicionou mais quartos conforme a família crescia, então a casa significa muito para eles. Mark tem 2 irmãs, uma mais velha por 3 anos e outra mais nova por 2 anos. A irmã mais velha está casada há 3 anos e até tem um filho de 1 ano de idade. Ela continuou morando na casa dos pais com o marido e o filho. E minha cunhada mais nova também mora com os pais. Era esperado que nós também morássemos com eles, mas nunca discutiram isso conosco, apenas deram como certo que moraríamos com eles após o noivado. Enquanto estávamos nos preparando para o casamento foi quando minha sogra levantou isso comigo. Eu disse a ela que não iríamos nos mudar para a casa deles após o casamento. Ela apenas perguntou casualmente quando eu planejava mudar nossas coisas do nosso apartamento atual para a casa deles para que ela pudesse começar a limpar os quartos, já que o quarto de Mark não era habitado desde que ele foi para a faculdade. Então eu disse a ela que não iríamos nos mudar e ela parecia surpresa, assim como meu sogro, mas ele não disse nada, e nem as irmãs de Mark. Porém, Julie teve muito a dizer sobre isso e me deu uma palestra de meia hora sobre a importância dos valores familiares, que eu não deveria desfazer um lar e também que se eu não morasse com ele seria muito difícil lidar com um bebê sozinha e sobreviver à minha gravidez sozinha. Então dei a ela mais uma má notícia na época e disse que essa não era apenas minha decisão, era Mark quem não queria voltar porque gostava de morar comigo em nosso apartamento. E em breve, quando estivéssemos financeiramente melhores, provavelmente nos mudaríamos para uma casa própria. Demoraria alguns anos, mas aconteceria com certeza. Mark não estava presente na sala na hora de nossa discussão, e quando ele voltou, Julie o levou para falar com ele em particular. Eu sabia que não seria nada bom, pois o rosto dela já estava muito sombrio depois que eu disse que não íamos morar com ela. Depois de um tempo ouvi ruídos fracos de gritos vindo do quarto deles, então eu sabia que estavam discutindo sobre isso. Quando Mark e sua mãe finalmente voltaram para a sala, ambos pareciam extremamente chateados e Mark anunciou que estávamos indo embora de forma muito abrupta. No caminho de volta para casa, ele me disse que ele e sua mãe já haviam tido essa conversa antes e ele sempre afirmou que não voltaria para casa em nenhum momento porque não gostava de viver com um monte de pessoas. Ele não odiava sua família como sua mãe estava fazendo parecer, mas ele precisava de sua privacidade e de seu tempo sozinho comigo. Mesmo em nossa própria casa, Mark ocasionalmente se retirava para o quarto para ler em silêncio ou apenas ter um tempo sozinho e eu fazia minhas coisas na sala. Não era necessário brigar para ter um tempo para si mesmo e acreditávamos em dar espaço às pessoas, o que tornava tão fácil para Mark e eu viver juntos porque não nos sufocávamos constantemente. No entanto, sua família, especialmente Julie, era culpada por fazer exatamente isso. Ele sabia que viver com sua família na casa dele significaria que ele teria que fazer constantemente sacrifícios com seu espaço pessoal, privacidade e tempo ao longo de sua vida, assim como teve que fazer em sua infância e até mesmo em sua adolescência. Ela sempre teve essa necessidade interminável de saber o que seus filhos, especialmente Mark, estavam fazendo a cada momento do dia. E tudo isso parecia um pouco louco para ele porque ele não achava justo ela constantemente se intrometer e interferir em sua vida pessoal, o que ela fazia no passado. Como vasculhar suas coisas quando ele não estava em casa e até mesmo ocasionalmente usar seu telefone ou computador em casa. Quando ele a confrontava sobre isso, ela o dispensava dizendo que só queria saber para poder protegê-lo porque o amava, e ele acabava aceitando porque começava a se sentir sobrecarregado e culpado ao pedir espaço para sua mãe que parecia amá-lo tanto. Ele não estava mais disposto a fazer esses compromissos durante sua vida adulta, e é por isso que ele se mudou para fora da casa em primeiro lugar após a briga com sua mãe sobre onde moraríamos depois de casados. Ele e eu não falamos com sua mãe por um tempo depois da briga, embora mantivéssemos contato com o resto de sua família que foi sábio o suficiente para não se intrometer aqui. Mas então, algumas semanas depois, Julie veio ao nosso apartamento para acertar as coisas. Ela pediu desculpas a ambos por presumir coisas e discutir conosco sobre isso nos meses que antecederam nosso casamento. Nós resolvemos as coisas e voltamos a nos dar bem pelo resto dos dias. Nosso casamento foi lindamente sem problemas e pensamos que tudo ficaria bem, mas não tem sido assim nos últimos dias após o nosso casamento. 2 dias após nosso casamento, Julie nos ligou no meio da noite dizendo que estava com dificuldade para respirar e precisaria ser levada às pressas para o hospital. Nós dissemos que estaríamos lá imediatamente, mas ela insistiu para que voltássemos para casa primeiro. Estávamos em pânico, então não questionamos e ambos dirigimos o mais rápido possível para a casa dos meus sogros. Ao chegar lá, Julie nos disse que seus problemas respiratórios haviam diminuído e ela se sentia um pouco melhor, mas disse que precisávamos passar a noite lá para que ela pudesse se sentir
sentir melhor. Estávamos quase 100% certos de que ela estava apenas fingindo para nos enganar a ir até lá e passar a noite, mas não dissemos nada porque ninguém mais da família estava dizendo nada também, e não queríamos ofendê-la caso ela estivesse dizendo a verdade. Então passamos a noite lá e saímos na manhã seguinte. Depois isso aconteceu novamente alguns dias depois, mas dessa vez ela disse que seu nariz estava sangrando profundamente e se recusava a parar. Dessa vez estávamos preparados e dissemos a ela que nos encontraríamos no hospital, mas ela disse que não iria porque estava muito exausta e fez com que o médico da família fosse vê-la em casa. Mais uma vez ela insistiu para que fossemos até lá porque aparentemente isso a deixava aliviada e segura. Eu não duvido que isso seja verdade, mas estava começando a parecer realmente manipulador nesse ponto. E é claro que quando chegamos lá ela estava perfeitamente bem. Não conseguíamos nem dizer nada porque ela nos abraçou e nos disse que estava tão feliz em nos ver. É muito difícil confrontar alguém por mentir e nos manipular quando eles estão nos abraçando. Mais uma vez passamos a noite na casa deles contra nossa vontade. Naquele momento já tínhamos percebido e acho que o resto da família do meu marido também percebeu porque eles apenas ficavam lá como espectadores silenciosos enquanto Julie nos recebia. Todos nós sabíamos que tínhamos sido enganados e manipulados para ir até lá passar a noite, mas ninguém disse nada. Sabíamos que estávamos sendo pressionados a fazer algo que não queríamos e eventualmente isso significaria que ela traria o assunto de nos mudarmos para lá, então precisávamos acabar com isso. Quando há 3 dias ela nos ligou mais uma vez, convenci meu marido a ignorar e desligamos nossos telefones para que ela não pudesse nos contatar. Infelizmente esquecemos que não havia ninguém em casa naquela noite e que Julie estava realmente sozinha. Suas filhas e suas famílias estavam fora da cidade participando do casamento de um amigo, e seu marido estava trabalhando até tarde. Ela nos ligou meia hora depois da meia-noite e foi quando desligamos nossos telefones e fomos dormir. Só descobrimos na manhã seguinte o que realmente havia acontecido. E dessa vez algo realmente havia acontecido, mas não estávamos lá para ajudá-la. Na manhã seguinte, quando acordamos para trabalhar, ligamos nossos telefones e vimos cerca de uma dúzia de mensagens tanto da minha sogra quanto do meu sogro. Minha sogra estava pedindo para irmos até lá porque aparentemente escorregou e caiu da escada. Ela não conseguia se levantar porque o tornozelo estava torcido, mas felizmente o celular dela tinha caído a apenas alguns centímetros dela, então ela conseguiu pegá-lo para nos ligar. Ela tentou ligar para o marido primeiro, mas ele não atendeu, então ligou para nós. Não entendi por que ela não ligou para o 911 primeiro, mas não disse isso a ninguém porque Mark estava muito chateado assim como meu sogro. Ele nos mandou uma mensagem de manhã dizendo que estava decepcionado com o nosso comportamento e várias outras mensagens dizendo que precisávamos ser um pouco mais gratos por ter uma pessoa tão amorosa em nossa família, mesmo que isso signifique ter que lidar com sua natureza controladora. Quando descobrimos que ela havia caído e se machucado, corremos para a casa deles. Lá encontramos primeiro meu sogro, que estava muito irritado conosco. Ele nos disse que ela eventualmente ligou para o 911. Teve que ser levada para o hospital sozinha e voltou para casa com um grupo de estranhos sem nenhum de seus entes queridos. A bateria do telefone dele estava descarregada, então ele não tinha conseguido receber as ligações dela, e desligamos nossos telefones de propósito. Não havia motivo para ela ligar para a filha já que elas não estavam por perto, então ela teve que lidar com tudo isso sozinha sem nenhum de sua família ao seu lado, e ela estava muito chateada com isso. Ele nos avisou que ela não estava com vontade de falar com Mark, mas ele insistiu em vê-la, principalmente por culpa e porque no fundo ele amava sua mãe. Eu também gostava da Julie, mas só não queria morar com ela. Mesmo assim decidimos falar com ela para pedir desculpas, mas subestimamos o quanto ela estava irritada com o que havia acontecido. Assim que entramos em seu quarto onde ela estava descansando, ela nos gritou para sair e disse que nem queria ver nossas caras agora. Saí da sala porque ela parecia um pouco histérica, mas meu marido ficou e tentou acalmá-la. Eu podia ouvir tudo do lado de fora da porta e ele estava fazendo o possível para explicar a situação para ela. Ele disse a ela que esqueceu que todos os outros estariam ocupados naquela noite e por isso desligou o telefone. Mas só fizemos isso depois que ela nos ligou pela primeira vez, então ela sabia que desligamos nossos telefones para evitá-la. Ela trouxe isso à tona para argumentar, e então Mark foi forçado a confrontá-la sobre as vezes anteriores em que ela nos ligou com urgência mesmo quando não havia nenhuma emergência médica. Ele disse a ela honestamente que desta vez não acreditamos que havia problema. Então ignoramos suas chamadas e fomos dormir. Agora que a verdade estava revelada, esperávamos que ela ao menos reconhecesse e admitisse, mas em vez disso ela atacou Mark ainda mais por questionar a veracidade de suas alegações anteriores de que estava doente e precisava de nós. Ela disse a ele que ele havia falhado como filho e até disse que iria processá-lo. Neste ponto senti que era necessário defender meu marido, pois não era justo ela colocar toda a culpa nele quando ela também teve um papel na criação da situação. Voltei para o quarto e tentei dizer a ela o mais calma e educadamente possível que se ela não tivesse fingido e nos manipulado nas 2 primeiras vezes, talvez não tivéssemos duvidado desta vez quando a emergência era genuína. Não queria parecer que a estava culpando pela situação, embora em parte fosse culpa dela. Então tentei fazer parecer que todos estávamos errados aqui para que pudéssemos apenas encerrar isso. Ela esperou eu terminar e me olhou com raiva enquanto eu falava. Então me disse que nem me considerava parte da família. Então eu aparecer ou não fazia diferença para ela de qualquer maneira. Aquilo doeu, mas ainda assim não recuei e disse a ela que quer importasse ou não para ela. Tanto eu quanto meu marido estávamos arrependidos pelo que aconteceu, mas seria injusto ela nos ameaçar com um processo quando também cometeu alguns erros aqui. Ela me ignorou completamente e voltou a falar com Mark dizendo que precisava de um tempo para pensar e queria que ambos fossem embora imediatamente. Mark estava muito decepcionado e eu também. Saímos da casa e enquanto eu seguia para o trabalho, Mark voltou para casa. Segui com meu dia, mas ainda me sentia mal pelo que aconteceu.
Já se passaram 2 dias e embora eu tenha conseguido voltar ao normal, Mark ainda está chateado e está levando isso muito a sério. Tentei falar com ele sobre isso e insisti que não era realmente culpa dele, mas ele disse que se sente terrível pelo que aconteceu com Julie e está colocando toda a culpa sobre si mesmo. Ninguém mais da família dele entrou em contato para verificar como ele está, o que achei estranho, então decidi ligar para meu sogro para falar sobre isso. Esta manhã conversamos e ele me disse que Julie ainda está chateada e não acha que pedir desculpas agora vai ajudar. Ele não deveria ter me contado isso, mas ela estava realmente muito irritada, mais do que triste, e planejava cortar o contato com Mark. Fiquei um pouco alarmada ao ouvir isso porque senti que se ela o cortasse, parte disso também seria minha culpa. Não acho que o que aconteceu tenha sido inteiramente culpa nossa, e a maneira como Julie estava agindo me fez sentir que ela estava indo longe demais. Sinto muito pela situação do Mark e ele está se culpando por isso. Eu também me sinto mal porque fui eu quem o convenceu a não atender a ligação da minha sogra outro dia. Eu tinha meus motivos, mas mesmo assim não entendo o que fazer agora. Atualização. Convenci meu marido a ler os comentários no meu post original e agora ele está se sentindo um pouco melhor já que a maioria concorda que ele não errou em ignorar as ligações da mãe dele. Quanto ao processo, não estamos muito preocupados e tenho certeza de que ela estava blefando para assustar meu marido. Mark é um cara muito sensível e não suporta quando as pessoas estão chateadas com ele, especialmente quando são pessoas próximas. Então o comportamento da Julie com ele o machucou e a ameaça de processo por negligência o fez se sentir ainda pior com o que aconteceu. Conversamos e ele me disse que realmente acha que deveríamos ter estado lá e eu concordo com ele. Deveríamos ter estado lá em circunstâncias normais, mas esse é o problema, as circunstâncias não estavam a favor da Julie e isso foi culpa dela. Ela foi louca o suficiente para nos enganar nas 2 primeiras vezes e é por isso que tudo isso aconteceu. Não é justo Mark assumir toda a culpa e Julie deixá-lo. Uma boa mãe nunca nos colocaria em uma posição assim. Não estou negando que a Julie ame o Mark, mas sua maneira de expressar isso foi realmente distorcida e totalmente confusa. Não acho saudável. Então Mark e eu chegamos à conclusão de que se ela realmente quiser cortar o contato, então provavelmente deveríamos deixá-la. Não há muito o que podemos fazer porque ela já tomou uma decisão sobre isso, ele já se desculpou várias vezes, mas ela se recusa a vê-lo ou mesmo falar com ele, e acho que ela está realmente esperando que nos mudemos para lá para compensar, mas isso não vai acontecer. Ela não pode nos manipular para nos mudarmos para lá e vivermos na casa da família porque deixamos muito claro desde o início que todos nós morando juntos sob o mesmo teto nunca foi uma opção para nós. Eu tenho vivido longe dos meus pais desde a faculdade, assim como Mark, e gostamos assim, então não vamos fazer algo que não queremos apenas para que a Julie nos perdoe. O mais importante é que aquilo pelo qual ela nos faz sentir tão culpados nem é nossa culpa. Mark disse que vai parar de tentar contatá-la agora, e se ela entrar em contato com ele para falar ele vai manter a civilidade, mas não vai aceitar demandas que ela provavelmente fará. Atualização 2. Já se passaram quase 9 dias desde que vimos Julie pela última vez e ela nos gritou por nos decepcionar. Na minha última atualização disse que Mark e eu não íamos mais entrar em contato com ela ou pedir desculpas já que não fomos os únicos culpados aqui, e pensávamos que ela seria a que entraria em contato com Mark se não ouvisse falar dele por um tempo. Acontece que estávamos certos sobre todas as coisas que imaginávamos e ela de fato estava planejando usar aquele incidente contra nós para fazer demandas que provavelmente teríamos aceitado se não tivéssemos já discutido a possibilidade de ela tentar nos manipular para nos mudarmos para a casa deles. Hoje ela ligou para Mark enquanto ele estava no trabalho e ele atendeu já que era durante seu intervalo de almoço. Ela disse que tinha pensado sobre as coisas e decidiu finalmente nos perdoar por termos errado colossalmente. Mark agradeceu a ela, e então ela foi direto ao ponto e disse que mesmo que nos tivesse perdoado e entendido nosso lado, agora queria que nos mudássemos para a casa dela para que algo assim não acontecesse novamente. Nesse ponto a agenda dela estava bem clara. Ela queria primeiro nos fazer sentir culpados pelo que aconteceu e depois usar a culpa contra nós para nos manipular a fazer o que ela queria. Foi astuta e calculista, algo que nunca teria esperado da Julie porque no passado ela sempre foi muito doce e solidária conosco, mas agora ela estava exigindo que nos mudássemos para lá senão ela seria obrigada a cortar o contato conosco. Mark disse não sem hesitar e disse a ela que apreciava o perdão dela, mas também se defendeu e lembrou a ela que ela já tinha mentido para nós 2 vezes antes do incidente. E nós decidimos não aparecer quando era importante por causa de suas tentativas anteriores de nos enganar, então não era justo ela jogar toda a culpa em cima de nós e agir como se fosse impecável na situação. Ela ficou brava e o chamou de ingrato e egoísta, e então passou a me acusar de virar ele contra a própria família e forçá-lo a escolher entre os dois. Isso nunca foi verdade e a Julie sabe, mas ela precisava de um bode expiatório porque não queria acreditar que o Mark era uma pessoa independente agora e não estava querendo passar todos os momentos vivos com a mãe dele. Ela não conseguia lidar com isso, então me envolveu na discussão deles, o que só fez a situação piorar. Depois que Julie começou a falar mal de mim, Mark desligou a ligação sem mais uma palavra porque ele sabia que não havia mais sentido em tentar falar com ela. Ela já tinha decidido e não estava aberta a ouvir a perspectiva de ninguém mais, e além disso, ele não queria desperdiçar seu intervalo de almoço discutindo com ela. Ele me contou sobre tudo isso algumas horas atrás e estou feliz que ele tenha escolhido se posicionar não só por nós, mas também por ele mesmo. Eu sei que deve ter sido muito difícil para ele porque ele cresceu em um ambiente onde a família era tudo. Ele foi ensinado desde a infância que a família vem em primeiro lugar e nunca deveria fazer nada que machucasse sua família. Mas algo que ele disse hoje enquanto falava comigo sobre tudo isso me tocou. Ele disse que sua mãe era sua família, mas eu também era sua família e ele precisava se posicionar mais por mim porque eu era a família que ele escolheu ter e ele me devia isso.
Eu não choro facilmente, mas isso me fez lacrimejar um pouco porque foi realmente doce. Provavelmente não vamos ouvir de Julie ou o resto de sua família por um tempo agora porque ela ficou realmente chateada na ligação, mas estamos sinceramente bem com isso. Atualização 3. Oi pessoal, já faz quase uma semana desde a minha última atualização e Julie tem agido de forma bastante horrível, mas ela não disse ou fez nada diretamente para nós ainda. Ela nos bloqueou, então não podemos ver suas postagens e coisas do tipo, mas ela tem compartilhado muitas postagens tristes no Facebook e alegando que perdeu um membro muito importante de sua família. Ela não está mencionando o Mark, mas quando as pessoas, principalmente seus parentes, estão mandando mensagens para ela para saber como ela está contando sobre como Mark é insensível e como eu sou responsável por separar a família deles, o envenenando contra eles. Ela não contou a ninguém como ela tentou nos manipular primeiro para que viéssemos morar com ela, mas claro, nós somos os vilões. Estamos bem com isso porque a maioria das pessoas está vindo até nós para perguntar se é verdade, e uma vez que entendem toda a situação não acreditam mais na Julie. Ela sempre teve uma tendência a exagerar as coisas, então ninguém está levando ela a sério. Não sei como ela consegue se levar a sério para ser honesta, mas seja como for, o Mark está feliz e eu também estou, então nada disso deveria mais nos afetar. Estamos tentando não deixar a mesquinharia dela nos afetar, mas se ela mexer conosco em um nível pessoal, então ela vai pagar caro. Próximo relato. Karen ficou brava porque eu não sei a senha dela. Meus pais têm um pequeno negócio, somos uma loja de embalagem e envio que também vende produtos para alguns artistas locais. Também oferecemos outros serviços como envio de fax, impressões digitais, impressão e cópia, trituração de documentos e autenticação notarial. Meus irmãos, alguns amigos e eu trabalhamos na loja. Estava no trabalho há cerca de 2 semanas e estávamos muito ocupados durante a hora do almoço, o que é normal para nós. Meu irmão, minha mãe e eu estávamos todos lá, e meu irmão e minha mãe estavam cuidando de suas próprias coisas enquanto eu desinfetava o balcão. Uma senhora rechonchuda com um corte de cabelo típico de quem costuma reclamar entra na loja. Terminei de desinfetar, coloquei o pano de volta no balde de desinfetante e fui ao caixa ajudá-la. Ela foi agradável no início. Disse que precisava imprimir e assinar 2 documentos grandes, escaneá-los e enviá-los por e-mail para a empresa e para ela mesma. Coisas normais para o nosso negócio. Então ela nos enviou os documentos por e-mail. Às vezes os telefones da Verizon têm dificuldades para se conectar aos dados em nossa loja, e nossa rede é segura devido à segurança e privacidade dos nossos clientes. Ela tinha um telefone da Verizon e ficou imediatamente frustrada com o tempo que levou para enviar. Nesse momento sua filha entrou aparentemente com pressa. A filha mal falou enquanto estava lá, mas a senhora havia mencionado algo como a filha precisar ir trabalhar em breve. Ela parecia muito mais agradável do que a mãe. Finalmente recebi os documentos enviados por e-mail. Eram arquivos PDF que requeriam uma senha. Desinfetei o teclado e dei à senhora para fazer login nos PDF para que pudéssemos imprimi-los. Ela digitou a senha e apertou Enter. Senha incorreta. Então digitou novamente e deu senha incorreta. Perdi a conta de quantas vezes ela tentou digitar a mesma senha e continuou recebendo a senha errada. Nesse momento todos os outros clientes da loja já tinham ido e vindo, outro grupo já tinha vindo e ido. Finalmente perguntei timidamente se ela poderia ter usado uma senha diferente. Foi quando ela começou a ficar grosseira. Eu sei a minha senha, é o nome da minha filha. Troquei um olhar com meu irmão e disse calmamente. Está bem, senhora. Tente diferentes combinações então. Ela tentou a senha mais algumas vezes enquanto eu esperava constrangido. A sua filha estava andando pela loja olhando as coisas à venda. Estava observando enquanto esperava. Então a senhora pigarreou e eu olhei para ela. Por que você está aí parado feito um idiota? A filha dela a encarou do outro lado da loja. Fiquei um pouco atônito e francamente exausto. Então demorei um momento para realmente entender o que ela disse. Apenas pedi desculpas em voz baixa e fiquei olhando para o balcão. Ela continuou resmungando sobre como eu era inútil e deveria estar ajudando mais. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, sugeri novamente que tentasse diferentes combinações. Ela fez aquele suspiro ranzinza que adolescentes mal-humorados como eu costumam fazer e digitou algo diferente. E de repente tivemos acesso aos documentos. Ela resmungou algo como finalmente. E chamou a filha. Tentei imprimir e apareceu um código de erro. Então chamei minha mãe e ela me ajudou a resolver, mas a impressão saiu minúscula. Minha mãe e eu passamos alguns minutos mexendo nas configurações. Foi quando notei que estava configurado para o tamanho de impressora de recibo. Então configurei para o tamanho de carta e imprimi novamente. Perfeito. O rosto da senhora se iluminou e ela disse: Você é tão inteligente. Obrigada. Ó, a ironia. O resto do trabalho foi bastante rotineiro. Contei ao meu irmão o que aconteceu e ele me deu um abraço. 3 minutos depois ouço a voz da minha mãe se elevar. Ela disse o quê? Mas era o último que esperávamos ouvir dessa senhora. Então não havia nada que pudéssemos fazer. O trabalho voltou ao normal. Mas espere, tem mais. Recebemos uma ligação cerca de 40 minutos depois que filha e a Karen saíram. Minha mãe atendeu porque meu irmão e eu estávamos atendendo clientes. Era o marido da senhora. Ele disse que nunca receberam o e-mail e que ela queria enviá-lo também para o e-mail dele. Então enviamos os documentos novamente e tudo ficou bem. Então o marido parou antes de desligar e perguntou: Minha esposa causou algum problema enquanto estava aí? Ela continua dizendo que o atendimento ao cliente
cliente aí foi péssimo e eu não acredito nela. Minha mãe contou o que aconteceu, ele agradeceu e desligou. Gostaria de acreditar que a senhora foi repreendida, quem sabe? Próximo relato. Karen ficou brava porque os funcionários não falam inglês e exigiu falar com o gerente. Trabalhei como técnico de cinema por alguns anos e tive meus encontros com pais mimados. A pandemia me deu bastante tempo para refletir sobre esses encontros e aqui está um deles. No verão o meu país recebe muitos turistas, especialmente americanos. Eles costumam visitar para conhecer a terra de sua família e coisas do tipo, e são geralmente agradáveis, a maioria deles, mas não essa Karen, ela era diferente. Ela, o marido e o filho mimado chegaram ao cinema no meio do dia. Havia poucas pessoas já que nós noruegueses gostamos de aproveitar o sol sempre que ele aparece. Normalmente quando os americanos chegam ao quiosque para comprar algo eles perguntam: Você fala inglês? Eu respondo que sim e continuamos a transação em inglês. Justo, fiquei um pouco surpreso quando Karen não me perguntou se eu falava inglês, mas como falo não teve problema, ela queria ver um filme infantil por causa do filho mimado. Eu disse que todos estavam dublados. Após explicar para uma Karen agora ligeiramente irritada o que significa dublagem, ela ficou um pouco brava. Eu disse que um filme começaria em 1 hora e seria em inglês, e o filho poderia entrar com ela. Ela reclamou um pouco mais e terminou batendo dinheiro no caixa e exigindo uma pipoca grátis pelo tempo que eu desperdicei, o que ela não conseguiu. Depois de 1 hora ouço gritos vindos da entrada do auditório. Corro para ver o que está acontecendo e vejo Karen gritando com o meu colega de trabalho. Agora, meu colega de trabalho na época era um homem norueguês muito idoso. Fato interessante sobre a Noruega. A maioria de nós fala inglês, mas muitas pessoas mais velhas não. Eu pergunto: Qual é o problema? Ela não consegue encontrar o auditório? Colega respondeu: Eu não sei, acho que ela me perguntou algo e tentei dizer que não falo inglês. Com licença, esse homem se recusa a nos atender. Como assim? Ele se recusa a falar inglês. Ele não fala inglês, ele fala norueguês. Como ele não fala inglês? Isso é um péssimo atendimento ao cliente, e ele está assustando meu filho. Desculpe, mas você está na Noruega e parte da população não. Karen me interrompe. Exijo falar com seu gerente. Desculpe, mas isso não será possível. Por quê? Por quê? Porque ele é o gerente. E aponto para o meu colega mais velho. Ela tentou insistir que eu chamasse um gerente de verdade, mas meu colega era o único gerente disponível, então isso não seria possível. Ela e o filho entraram para assistir ao filme. Depois do filme vieram ao quiosque e exigiram um reembolso porque as legendas estavam atrapalhando, o que é claro, não conseguiram. Ela foi facilmente a americana mais estranha e grosseira que já encontrei. Fim dos relatos. Se gostou das histórias, deixe seu like no vídeo e assista mais relatos clicando no vídeo que está aparecendo agora.